Panorama do mercado com as principais notícias do dia 10 de julho, comentadas por um investidor profissional. Começamos com a recuperação dos índices nos Estados Unidos, a alta ontem bastante expressiva, principalmente do Nasdaq 100, com uma alta de 1,60, S&P também subiu e hoje, pelo menos nos futuros agora cedo, uma leve realização, o mercado embolsando os lucros. O VIX, que é o índice de volatilidade, continua bastante estável. Ontem as small caps também subiram bastante. O DXY, que é a dólar contra as outras moedas, permanece relativamente estável e o real em relação ao dólar segue agora um movimento de queda nos últimos dias, com uma cotação de 5,11, R$ 5,11. Então ficam aqui essas informações. Hoje, o dado macro aqui no Brasil mais importante é a divulgação do IPCA e existe uma expectativa de que nós tenhamos um aumento que vai chegar mais ou menos na casa, pelo menos é o que o mercado espera, na casa de algo em torno de 4,80%, mais ou menos. Vamos ver realmente se isso vai se materializar. É um indicador importante para o Brasil, para que a gente tenha uma noção de como é que o Banco Central brasileiro vai se posicionar ou vai esperar. Lembrando que a última marcação no year over year, né, ano contra ano, 4,72 no mês passado, referente a maio. Então fica aqui essa preocupação, nós estamos num estado de alerta em relação às expectativas de inflação no Brasil, mas voltando aos Estados Unidos, que realmente é o mais importante, a notícia do dia hoje é o IPO da SK Hynix, a empresa fabricante de memórias, sobretudo HBM, que são as memórias usadas para os servidores de inteligência artificial, data center. Eu fiz um vídeo já no YouTube sobre esse assunto, depois, se você tiver interesse em aprofundar o estudo, pesquise lá no YouTube. O setor de semicondutores, de um modo geral, segue puxando o índice, então é uma liderança setorial que ainda está bastante concentrada nesse setor de semicondutores. Infelizmente, ainda não vemos aquela amplitude que eu tenho comentado, falei na retrospectiva da semana do sábado, eu falei da necessidade de ter uma amplitude para todos os nomes do índice, eventualmente uma exposição S&P Equal Weight. Eu mesmo essa semana fiz algumas alocações tentando pegar esse movimento de rotação para outros nomes. Então, fique atento, porque às vezes um S&P Equal Weight, lembrando só para explicar de novo, é aquela cesta em que as empresas têm o mesmo peso no índice, independentemente da capitalização de mercado. Então, uma empresa de menor capitalização no S&P vai ter a mesma força, o mesmo peso de um Google, de uma SpaceX no Nasdaq, por exemplo. Então, o Equal Weight, ele pega justamente essa ele elimina esse peso do market cap e equilibra de forma igualitária todas as empresas do índice. Então, se houver um movimento de rotação, esse índice performa melhor que o próprio S&P. Então, eu fiz algumas posições, visando a essa rotação, porque as expectativas de lucro estão muito elevadas. Quando nós olhamos o trailing do preço-lucro, que é o preço-lucro passado versus o preço-lucro prospectivo, existe uma discrepância muito grande. E isso decorre do fato de que os analistas estão conjecturando nos próximos 12 meses aumento de lucro líquido das empresas nos Estados Unidos acima de 20%. Então o sarrafo está lá em cima, é uma expectativa muito alta e as empresas praticamente estão precificadas à perfeição, com margem de lucro líquido recorde de 14%, margem de lucro líquido média, que é uma margem historicamente muito alta. Então todas as circunstâncias jogam contra o investidor hoje numa relação risco-retorno. E quando nós olhamos o lucro líquido futuro versus o passado, essa discrepância é muito grande, passado 27 e o futuro coisa de 20 vezes, essa diferença que é muito grande decorre dessa projeção muito otimista. Isso traz no valuation das empresas, no preço de tela das empresas, para ser mais específico, um risco muito grande de ter uma reversão e de ter uma correção no mercado norte-americano. Então tem que ficar atento, cuidado com empresas com múltiplos muito elevados, porque qualquer frustração vai levar a uma queda muito rápida e grande, bastante expressiva, até eventualmente de 2 dígitos, a depender do nome. Então fica esse comentário muito específico, que eu acho que esse que eu queria que fosse o cerne de hoje, que é essa discrepância entre o lucro passado e o lucro futuro, e essa expectativa muito elevada de aumento de lucro líquido, que é quase irreal ou de difícil concretização por muito tempo, um aumento de lucro líquido constante em 20%, com a economia crescendo
de forma relativamente baixa nos Estados Unidos também, não é um crescimento tão tão grande. Claro que tem um crescimento nominal, né, mas o crescimento real não é tão grande assim a justificar esse aumento de lucro líquido por tanto tempo. Mas fica essa observação, porque nós estamos vendo uma revolução em relação à produtividade das empresas com a IA, e um aumento da produtividade e uma eficiência em termos de custo-benefício, custo econômico muito maior com a implementação dessas ferramentas de inteligência artificial ligadas à inteligência artificial. Ainda para falar um pouco do conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã, houve uma diminuição bastante expressiva no tráfego do Estreito de Hormuz, eram 33 a média e agora caiu para 13. Isso decorre da retomada de ataques norte-americanos aos iranianos e do fato de os iranianos também, na visão dos norte-americanos, não terem cumprido o que foi acordado e o que foi negociado, mas o mercado até o momento não se abala tanto com isso. O petróleo segue abaixo de $80, na casa de 76, $77 o barril, e lá nos Estados Unidos, existe uma leitura, hoje saiu a matéria no Wall Street Journal, até coloquei nos meus stories, que o estoque de petróleo segue num nível crítico agora de bastante preocupante, de armazenamento, então fica também essa ressalva, mas o fato é que o mercado em nenhum momento, tirando só no início ali do conflito, mas depois do início do conflito, em nenhum momento os agentes participantes do mercado precificaram que haveria um abalo muito grande no segmento de combustíveis e mais, não, isso não foi repassado para o mercado acionário, não houve um grande impacto, uma volatilidade, uma correção muito expressiva, mas os estoques do crude oil estão bastante baixos já, você pode olhar e você pode acompanhar que há uma queda bastante expressiva, e o Trump, pelas declarações, pelas entrevistas, ele se mostra bastante irritado com o que está acontecendo, mas até o momento, pelo menos, o único risco que eu vejo dessa questão da falta de resolução e da retomada de ataques e litígio é uma contaminação da inflação. O Banco Central, que até foi o tema do título ontem, do Panorama, o Fed muito preocupado com a possibilidade de aumentar juros, os membros do FONC projetando aumento de juros, mas hoje, com essa leitura, de uma retomada do conflito e alta do petróleo, pode ser mais adverso não só para o Fed, até o Banco Central brasileiro também, com esse combustível mais alto por mais tempo, é bem desagradável e difícil, uma situação bastante adversa para que as autoridades monetárias no mundo todo possam, controlar a inflação, colocar a inflação dentro da meta e, consequentemente, diminuir os juros. Então fica esse comentário também. Hoje, como eu falei, as empresas de memória todas sendo monitoradas, então, SMH 2,5%, Micron 4,5% de alta, SanDisk 7,6%. Mas a grande ênfase hoje, os holofotes, estão todos voltados para a SK Hynix, que levantou US$ 26 bilhões e vai aumentar a capacidade, assim como a Micron. A Micron vai fazer a mesma coisa, vai aumentar a capacidade de produção. Então fica aqui esses os pontos. Hoje sai o IPCA que é o dado mais importante da agenda do Brasil, e ontem teve o resultado da Pepsi, também é importante comentar, porque foi o primeiro resultado do segundo trimestre. Semana que vem começam os resultados dos bancos, muito importante ficar atento a JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, os grandes bancos de varejo, Bank of America. E a Pepsi soltou o resultado, que foi reportado ontem, dia 9 de julho, e ela teve uma frustração no lucro líquido, esperava-se um lucro líquido um pouquinho maior, mas pouca coisa também de diferença, e uma receita de 24 bi. O que ficou bastante evidente é que nos Estados Unidos o volume de bebidas até caiu um pouco e de alimentos ficou estável, só que o consumidor norte-americano ele tem optado por comprar produtos que sejam private label, né, então ele entra num Costco da vida e compra o produto da marca da Costco, que é mais barato. Então a Pepsi mostra que ela não está com tanto pricing power assim, não está com poder de definir preço, porque o consumidor, a elasticidade aí da demanda, ela é muito sensível ao preço e opta pelo produto mais barato. Então também é um sinal de que a economia e de que o mercado consumidor não está, com uma força tão expressiva assim, nesse momento. Eu considero esse dado um bom termômetro para que se avalie o mercado consumidor nos Estados Unidos. Então, ficam aqui esses os comentários da manhã.
A curva de juros norte-americana relativamente estável também, sem nenhuma mudança muito sensível, 2 anos a 4,18, 1 ano 4,02, que mostra que o mercado já tem mais ou menos 25% de probabilidade de aumento de juros, pelo Fed. Como eu digo, eu penso que isso não vai acontecer, não é a minha visão para o que vai acontecer, mas fica aqui essa probabilidade, monitorada pelo mercado. Então, mais um ponto de atenção, e cuidado também com essas empresas de memória com valuation muito elevado, porque elas podem depois ter uma queda rápida, drástica, e machucar muito a posição do investidor. Espero que você tenha gostado do panorama de hoje. Nada muito gritante aqui na tela para enfatizar hoje, para salientar. Tentei pegar as principais notícias. Amanhã eu vou fazer uma retrospectiva da semana. Como eu disse semana passada, voltei a fazer a retrospectiva da semana. Então, ficam aqui esses comentários, e qualquer coisa me acompanhe nas minhas redes, @Rafael Abismusa, em todas elas. Muito obrigado.